E aí galera que estão acompanhando a TV Toyota e também o Vlog Opinião, estamos dando início ao programa Papo Reto. Eu, juntamente com o Santiago, vamos analisar os temas que mais estão na atualidade, estão sendo mais comentados na semana, no Brasil e também ao redor do mundo. E o primeiro tema será sobre os protestos que estão acontecendo no Brasil, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e em diversas outras cidades e estados também. Então fique com a gente, porque aqui o nosso papo é reto. E o Brasil se encontra numa situação tensa devido aos protestos que estão acontecendo por diversas cidades. Agora, além do aumento das tarifas, a justificativa era essa, agora também eles estão indo às ruas para manifestar a indignação contra os gastos que estão acontecendo na Copa do Mundo. E o nosso bate-papo hoje, nosso papo reto, nós vamos discutir sobre isso, eu e juntamente com o Santiago. Antes do Santiago começar a falar, vocês não estranhem, mas ele é português, então por isso tem um pouco de sotaque, mas dá pra entender, né, Santiago? É, tudo bem, né? Aham. A gente faz um esforço para que todos entendam. Aham. Santiago, o que está acontecendo no Brasil? A gente vê que é uma grande, vamos dizer assim, eu posso dizer uma grande revolução dos jovens. Você concorda com esse meu ver? Sim, eu concordo com o teu raciocínio, porque é bom os jovens manifestarem neste clima de insegurança para o Brasil, com a inflação a disparar, e com a Dilma, a Presidente Dilma, a não fazer nada em relação a essa situação. Exato. Então é bom que os jovens manifestem nas ruas, não com violência, mas sim uma manifestação pacífica para que se possa mudar as coisas em prol do Porque país. a gente acompanhou nas primeiras manifestações que aconteceram, era uma minoria, né? Uma pequena minoria que estava ali nas ruas, né? E a gente percebeu muita violência. Esse protesto, o primeiro protesto que aconteceu na Avenida Paulista em São Paulo, foi muito criticado por causa, né, dessa violência toda. E eu, no meu modo de ver, eu vejo o seguinte, que a partir do momento que há violência, eles não têm nenhuma razão para estarem ali lutando pelos seus direitos públicos, vamos dizer assim, porque é realmente o que aconteceu. A partir do momento que há violência, há a destruição do patrimônio público, eles não têm o mínimo direito de estar ali. Nas outras manifestações nós vimos uma batalha entre polícia e jovens, né? E nas outras batalhas nós vimos uma certa tranquilidade, né? Mas isso realmente que acontece no Brasil, como você falou no meu modo de ver, é uma grande revolução porque os jovens estavam muito calados. Mas o que aconteceu em São Paulo, especificamente falando, eu acredito assim que os autores, vamos dizer assim, os primeiros autores desse protesto, não sei se você concorda comigo, eu vejo assim, que era uma minoria de extrema esquerda, de partidos comunistas ligados a partidos, movimentos políticos de extrema esquerda, que conseguiram o quê? Conseguiram fazer uma mobilização nacional, né? Isso foi impressionante. O que você acha dessa mobilização nacional que teve? Porque muitas pessoas saíram às ruas. Especialmente eu agrado esse comentário, porque é muito bom os jovens saírem às ruas e se manifestarem. Exato. Mas, dentro dessa manifestação, muitos disseram que era apenas pacífica, o que de facto não foi. Existe sempre uma minoria dentro dessa manifestação que são os chamados vândalos. Isso, que partem sempre para A violência, pra violência, né? E agora a gente não sabe se foi realmente a polícia que começou toda essa confusão, porque, segundo os manifestantes, os policiais que agiram com violência. Mas também tem um outro lado que os policiais disseram que eles agiram em defesa da população, né, do direito da população de ir e vir, e que eles estavam fazendo isso, essa quebradeira toda. Então a gente fica meio que perdido, né? Assim. Eu, pessoalmente, acho que isso se arranja um meio termo nessa situação. Porque esses vândalos, essa minoria dentro da manifestação, que começam a atiçar os policiais. Então, no momento em que os policiais assinam a tropa de choque, né, a polícia de choque, polícia de choque não são sociólogos. Eles entram para tomar o controle da situação. Exato. Aí, quando tomam o controle da situação, não toleram se um é inocente ou se outro é culpado. Atingem todo o mundo. Nós vamos ver agora uma entrevista que eu fiz durante a semana, para colocar aqui, que o Santiago também vai ver,
eu peguei 2 entrevistas com pessoas com uma idade mais experiente, vamos dizer assim, e 2 entrevistas com jovens, para poder debater, para poder fazer esse encontro de opiniões deles sobre esses protestos que estão acontecendo em São Paulo. Vamos dar uma olhada. Qual é a sua opinião sobre esses protestos que estão acontecendo no Brasil adentro, né? Eu sou totalmente a favor, porque eu acredito que as pessoas que moram longe de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, algumas pessoas não entendam. Mas para quem pega 1, 2, 3, até 4 ônibus por dia, não são só 20 centavos. E as pessoas também não estão brigando só pelos 20 centavos, elas estão brigando pela questão da Copa, elas estão brigando pela corrupção, elas estão brigando por tudo aquilo que é tirada delas no dia a dia. E as pessoas precisam parar para pensar até quando a gente vai tolerar essas coisas, até quando a gente vai ver os estrangeiros, outras pessoas sendo privilegiadas e não os brasileiros. Então eu acredito que, como os adultos falam que os jovens são o futuro do Brasil e o futuro do mundo, a gente está aí para correr atrás, né? Nós somos o futuro realmente. Então eu sou totalmente a favor desses protestos. E o que você acha da atitude de alguns vândalos nesses protestos? Você acha que isso está atrapalhando a manifestação como ela deveria ocorrer? Olha, a maioria realmente sabe o que é uma manifestação. Vândalos são minoria. Infelizmente, minoria influencia. Acaba influenciando e acaba manchando. Mas eu acredito que a maioria que luta pelo bem é quem vai prevalecer. Qual é a sua opinião sobre esses protestos que estão acontecendo em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e demais cidades do Brasil? Eu sou a favor. Eu acho que esses protestos servem para mostrar que o brasileiro acordou. Eu acho que a gente não podia mais ficar aceitando tanta coisa errada que vem de Brasília, vem dos líderes. Eu acho que a gente tem realmente que lutar pelas coisas que a gente acha certo e que tem que ir em frente, que todo mundo junto, todo mundo apoiando, a gente consegue sim. E você acha que a atitude de alguns vândalos está influenciando essa manifestação? Sim, muito, principalmente para a mídia. Eles contam muito isso, mas como já foi dito, isso daí é minoria. E eu acho que até o fim das manifestações a gente vai conseguir privar isso, não vai ter mais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mostrar que os manifestantes estão do bem agora, sim. Estão lutando pelos seus direitos mesmo. Como a senhora está vendo esses protestos? Qual é a opinião da senhora sobre esses protestos que estão acontecendo no Brasil? Eu acho que toda forma de protesto ela é sempre muito válida. O que eu não concordo é com a violência que está acontecendo, né? Então eu vejo o protesto válido no sentido de que realmente o país precisava investir os seus recursos realmente em coisas que voltasse para a população, né? Então eu vejo que realmente seria... O protesto é válido se realmente a coisa tivesse para esse fim. Infelizmente, existe algumas pessoas infiltradas e que acabam fazendo com que o protesto tenha uma outra conotação, né? E aí é onde está o erro desse processo todo. A atitude de vândalos, a senhora acha que estaria ligada a isso que a senhora acabou de falar? Acredito que sim. Acredito que sim. Isso daí acaba denegrindo a própria proposta do protesto, né? Se bem que eu vejo que esses protestos também, neste momento, não deveriam estar acontecendo. Porque eu entendo também que temos uma competição acontecendo, temos a possibilidade de outras pessoas virem ao nosso país. Então, quanto mais problemas nós causamos, apesar de sermos vistos e, de uma certa forma, ouvidos, também nós estamos causando um transtorno para quem vem de fora. E como o país vai ficar, de uma certa forma, complicado de usar esses recursos em prol do povo brasileiro, nós vamos perder o turismo, porque as pessoas de fora ficarão preocupados em vir ao país. E a gente precisa disso agora para poder rever o que foi gasto. O que a senhora está achando desses protestos que estão acontecendo no Brasil? Eu acho que o protesto é totalmente legítimo, né? As reivindicações estão sendo feitas sobre fatos que estão acontecendo no país e não só pelos 20 centavos, como a mídia insiste em afirmar. Não é só por isso. As reivindicações os protestos estão ocorrendo em cima
da falta que a gente tem de educação, de melhor transporte, de hospitais com melhores condições de atender a população. Tudo que acontece está sendo muito bem estudado. Eu acho que está participando de uma forma legal. Toda a classe trabalhadora em geral, e não só por estudantes, não só por trabalhadores, por todos. E essa atitude de vândalos, a senhora acha que está atrapalhando a causa? Com certeza. A minha opinião é que essa atitude, esse vandalismo, são pessoas infiltradas, quem sabe pela mídia, quem sabe pelos próprios governantes, para poder desqualificar o protesto, deslegitimar o protesto, né? Para dizer que o pessoal está na rua só para fazer bagunça e vandalismo. E não é isso que acontece na verdade, né? Pois é, nós vimos aí as opiniões, né, algumas desencontradas e outras que, né, batem. Mas é o legal de ver, Tiago, que uma democracia é exatamente isso, mas claro, nunca apelando para a violência. Eu acho que em relação à Copa do Mundo, por exemplo, essas manifestações que estão acontecendo com os gastos que a Copa, né, as Copas das Confederações, a Copa do Mundo, eu acho que é tarde de manifestar. Por quê? Já foram gastos. O projeto já não é de agora, já é de alguns anos atrás. É de alguns anos atrás. Então seria conveniente o que eles protestarem no começo desse projeto, né, que começou a se falar que o Brasil ia sediar as Olimpíadas, ia sediar a Copa, e não agora, que já está tudo erguido, né? Mesmo se demolir, o dinheiro não vai voltar. Então é um dinheiro que já foi gasto. Então eu acho que esse protesto, em partes, está fora de hora nessa questão da Copa, né? Das Copas, porque Copa das Confederações e a Copa do Mundo, né? Você concorda? Eu concordo. Exatamente, porque os milhões, né? Os milhões de reais já foram gastos. Milhões não, até bilhões. Foram gastos nesses estádios. E não volta, né? E o pior nem é isso. O pior é que os estádios, se forem a ver, não têm estrutura, a infraestrutura está muito fragilizada. Exato. Porque no Maracanã há poucos dias. Exato. Acontece superfaturamento. Aqui no Brasil é comum isso, porque gastam-se bilhões é dado pra gente bilhões, né? Mas na verdade eles superfaturam aquelas contas, compram materiais de péssima qualidade, né, e falam que gastaram muito. Então é um gasto muito grande com material de pouca qualidade. E aí dá uma chuva, a gente sabe que cai uma marquise, cai né, o todo assim que recobre o estádio. Então a gente sabe que é de muita má qualidade. Por quê? Para encher sempre os bolsos dos políticos, né? Mas essas manifestações que estão acontecendo, vamos ver até que ponto, né, que vão chegar. O povo começou a sair para a rua, não mais por causa da tarifa dos ônibus, e sim por outros motivos. A presidente Dilma Rousseff foi vaiada, né, na abertura das Copas das Confederações. Isso indica que o governo dela talvez está passando por uma bela de uma crise. Vamos ver ano que vem nas eleições, porque não adianta nada também o povo ir nas ruas esse ano, chegar ano que vem, votar no mesmo candidato, né? Exatamente. O que adianta? Não é verdade, Tiago? Não adianta nada. O importante é se manifestar. Se está a favor ou contra uma personagem política, deve-se impor na eleição e não apenas antes. Exatamente. Obrigado, Tiago, pela sua participação aqui no nosso primeiro vídeo. Está acabando aqui o nosso Papo Reto, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro programa, que falou sobre os protestos que estão acontecendo no Brasil afora, né? Porque também outros países do mundo também estão aderindo aos brasileiros e também saindo às ruas para manifestar. E até o nosso próximo vídeo, e vocês sabem que aqui o nosso papo é reto. Filho meu, tá fugindo de mim. Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara, doeu. Porta na cara de filho dói que você nem